O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos nesta preparação para a Páscoa e agora nós estamos mais próximos da Semana Santa. E vocês observem que a pressão psicológica por parte dos judeus, em especial aqui os fariseus também, está sendo forte contra Jesus. Desde quando, lá no capítulo 5, Jesus curou aquele paralítico na piscina de Betesda, aí nós passamos aí pelo capítulo 7, depois fomos para o 8, e os judeus estão pressionando Jesus e querendo matar. Vocês se lembram, né? No capítulo 5, eles falaram que eles queriam matar Jesus, eles estavam com o propósito de matar Jesus, porque Jesus, além de violar o sábado, dizia ser Deus. Agora, Jesus começa a dizer que antes de Abraão, ele já existia. E aqui ele fala uma palavra muito importante, que será o fruto da nossa meditação no dia de hoje. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. E os judeus aqui não estão entendendo nada. Não estão entendendo. Jesus falando que Abraão exultou em saber da vinda dele, aí eles dizem: como é que você pode, Abraão, ter falado isso? Você não tem nem 50 anos, como é que Abraão te viu? Eles não estão entendendo que Jesus é Deus. No prólogo, ou seja, no primeiro capítulo do Evangelho de São João,
João deixa isso bem claro. No princípio era a palavra. Essa palavra aqui é Jesus Cristo. E a palavra estava junto de Deus. E a palavra era Deus. A palavra é Deus. Tudo foi feito por Ele e para Ele nada, e sem Ele, melhor dizendo, nada foi feito. Aqui João está provando a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Verbo se encarnou e habitou entre nós e nós vimos a sua glória. E agora Jesus está ali tentando mostrar para as autoridades religiosas daquele tempo que ele é Deus. E aí Jesus fala com toda essa classe. Aquele que crê nele, aquele que ouve a palavra dele, jamais verá a morte. Vocês se lembram que lá no Monte Tabor, o Pai falou justamente isso quando Jesus estava transfigurado? Estava ali Pedro, Tiago e João, e o Pai disse: "Este é meu filho bem-amado, ouviu?" É preciso ouvi-lo, é preciso ouvir nosso Senhor. E agora Jesus disse: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Ou seja, quem ouve a palavra, quem ouve Jesus, quem segue os mandamentos, quem serve, aquele que está servindo a Ele, que dá a vida por Ele, jamais verá a morte. Mas aqui é preciso explicar que morte é essa. Porque constantemente nós estamos vendo as pessoas morrerem, quer seja através de morte natural, quer seja através de desastre, fatalidades. As pessoas estão morrendo. E um dia quem vai morrer vai ser eu e vai ser você. Porque lá no paraíso foi justamente isso que aconteceu. Deus tinha falado para Adão e Eva: não comam do fruto do conhecimento do mal, senão vocês verão a morte. Eles desobedeceram, a serpente os iludiu e a morte entrou no mundo. Então, quando Jesus está dizendo que aquele que crê na palavra dele jamais verá a morte, Jesus está se referindo à morte depois dessa morte que nós passamos, e que, na verdade, não é nenhuma morte, é a condenação eterna. E a condenação eterna é comparada com a morte, porque a nossa alma é eterna. E um dia o nosso corpo, que foi depositado nesta terra, um dia ele irá ressuscitar, irá se unir à nossa alma. E unindo a nossa alma, tanto o corpo, né, e a alma estarão ou no céu ou no inferno. A vida no inferno é comparada a uma morte. E Jesus está dizendo que aquele que ouve a sua palavra jamais verá a morte, jamais irá para o inferno. Você compreende o que Jesus está falando? É por isso que nós precisamos ser fiéis. É por isso que nós precisamos, em tudo, meus irmãos, fazer a vontade do Senhor. Às vezes tem pessoas que vivem dizendo por aí que o inferno é aqui, que essa vida de sofrimento que nós passamos neste mundo já é o inferno, para negar o inferno verdadeiro. Não, meus irmãos, essa vida não é o inferno. Essa vida é uma preparação para nós irmos para o céu. Agora, claro, quem não serviu o Senhor, aí irá sempre para o inferno.
o inferno verdadeiro. E é o convite que o Senhor está nos fazendo agora. Aquele que crê nele jamais verá a morte. Aquele que crê nele irá para o céu, contemplará a face de Deus. É neste sentido que o Senhor está dizendo. Os santos compreenderam isso. Por isso eles levaram uma vida toda voltada para o Senhor. Eles ouviram a palavra. E ouvindo a palavra, eles foram fiéis ao que Deus dizia. Eles não abandonaram mais a Jesus. Por isso que hoje nós dizemos que os apóstolos estão no céu. É por isso que hoje nós dizemos que uma Santa Catarina de Sena está no céu. Uma Teresa d'Ávila está no céu. O São João Maria Vianney está no céu. Enfim, aqueles que foram fiéis não viram, não foram para o inferno, foram para o céu. E Deus quer. Ele quer que você também vá para o céu. Deus quer te encontrar no céu. Deus quer me encontrar no céu. Mas dia após dia, Ele vai nos mostrando o caminho. E na medida que nós vamos abrindo o nosso coração, mais santo nós vamos nos tornando. Quanto mais nós nos confessamos, reconhecendo os nossos pecados, mais santos nós ficamos. Na medida em que nós lemos a Sagrada Escritura e vamos ouvindo o Senhor que nos fala, mais santos nós ficamos. Na medida que nós vamos à Santa Missa e recebemos Jesus na Eucaristia, mais santos nós ficamos. Na medida em que nós reservamos o nosso momento para rezar, para estar com Deus, mais santos nós ficamos. Na medida em que nós praticamos a caridade em nome de Jesus e por Jesus, não é simplesmente a caridade natural, é a caridade por amor a Deus, por amor a Jesus. Quanto mais nós praticamos a caridade, mais santos nós vamos nos tornando, e essa morte eterna vai ficando para trás. Esse sofrimento eterno. Porque nós alicerçamos a nossa vida em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ser santos, meus irmãos. Vamos acolher essa palavra que é verdade, essa palavra que salva. Vamos acolhê-la. Vamos reservar o tempo que é necessário. Vamos entrar na escola de Jesus. Vamos aprender com Jesus. Não vamos fechar o coração como o faraó fechou, como os fariseus fecharam, como no mundo de hoje tantas pessoas fechando o coração e não querem saber de Deus. Não vamos ser como eles, não. Vamos fazer como o Salmo diz. Feliz o homem que na lei de Deus vai progredindo, que nos ensinamentos do Senhor vai crescendo. Esse é feliz. A nossa felicidade está em colocar Jesus como o nosso Deus. Essa discussão de Jesus com as autoridades religiosas era justamente por isso. Eles estavam com o coração fechado. E vejam que no final é interessante que quando Jesus diz assim, aqui no final do evangelho de hoje, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram
em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Olha só, não é simplesmente porque Jesus disse antes de Abraão ele já existia. Ele está dizendo, aí ele usa o eu sou. O eu sou é justamente aquela palavra que Moisés, quando ele estava lá no Egito, ele disse para Jesus, ou ele disse para Deus: quando eu for em direção ao faraó, uma vez que o Senhor está me enviando para ele, como é que eu devo falar? Eu devo apresentar-te como, uma vez que lá no Egito existia tantos deuses, como eu devo me apresentar? Aí Deus disse: diga ao faraó que quem te envia é o eu sou. Então, quando Jesus fala eu sou, na cabeça deles, eles já relembraram o que Deus havia falado. Então, Jesus estava se comparando a Deus, entendeu? E uma vez que Jesus estava se comparando a Deus, vamos apedrejá-lo, vamos matá-lo. Só que Jesus não estava se comparando a Deus. Jesus é Deus. Jesus realmente é o eu sou, aquele que é. Sim, é Jesus. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e até nos infernos. Todo o joelho deve se dobrar diante dele ao simples pronunciar do seu nome. Jesus Cristo é o Senhor. E isso me conforta muito e deve confortar você. Aquele que crê em Jesus e segue os seus ensinamentos, jamais verá a morte. E ainda mais que nós não queremos morrer. Mas eu quero dizer que essa morte nós teremos que passar, porque é só uma passagem para a vida eterna. Mas para a condenação eterna, isso não. Vamos ser fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo. Como os santos foram, vamos ser fiéis. Nos empenhemos que a nossa vida ela tenha como único objetivo amar a Deus, amar o próximo, ser fiel a Deus em tudo. Que essa seja a nossa meta. A nossa meta é o céu. É a conquista. São Paulo, ele dizia para Timóteo: conquiste a vida eterna. Vai conquistando dia após dia. Vamos conquistar essa vida eterna. Pois verdadeiramente Jesus é o Senhor. Eu creio, nós cremos. E por ele nós daremos a vida se for necessária. Vamos ser fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos hoje a nossa fé mais uma vez e digamos de todo o nosso coração: eu creio na tua palavra, Senhor. Embora tenho muitas pessoas que não creem, mas eu creio na tua palavra, eu creio, Senhor, nos teus ensinamentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.